Bem, gente, bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre as camadas da Terra. Olha, pensando no planeta Terra, onde é que nós moramos no planeta Terra? Vocês sabem? Vamos dizer que aqui seja o planeta Terra. A gente mora aqui fora da Terra. Quando a gente é pequenininho, a gente pensa que mora dentro, né? A gente tem uma dificuldade de pensar que a gente mora dentro. E como a gente fica aqui fora da Terra e a gente não cai, quando está aqui nesse lado, não cai. Você sabe como é que acontece isso? É por causa da força da gravidade que puxa tudo para o centro da Terra. Então, e aí? A Terra tem essa parte de cima que a gente fica e tem mais alguma coisa lá para dentro? Tem sim. As camadas da Terra. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Essa aqui é a camada que a gente fica, a crosta terrestre. Um pouquinho antes do manto e embaixo da crosta terrestre tem a litosfera, que é uma parte rochosa. Lito é pedra, fera é esfera. Então, a parte rochosa da Terra está aqui na litosfera. Depois da litosfera vem o manto, tá? E depois do manto vem o núcleo externo e o núcleo interno, tá certo? Então, aqui no manto, ele é feito de rochas derretidas. Tá? Esse magma que tem dentro dele, essa lava, quando ela sai no vulcão, ela é chamada de lava, né? Mas é um magma pastoso. Ele é pastoso, ele é rochas derretidas. Tanto é que quando o vulcão expele essa lava, esse magma sai pelo vulcão que a gente chama de lava, ela quando sai, que resfria, chega na parte fria, ela vira pedra de novo, vira rocha. Ele está derretida por quê? Porque lá são altas temperaturas, mais de 1000 graus, mais de 100 graus. É muito forte, muita temperatura muito alta que tem ali. E derrete todas as pedras que tem ali, então fica esse magma pastoso, tá certo? Quando vem aqui embaixo, o núcleo, ele é completamente líquido, porque é muito mais quente que o manto. O manto fica só pastoso, grossinho, né? E já no núcleo, ele é líquido, completamente líquido, que a temperatura é muito mais alta, mais de 6000 graus, é muito mais forte, ou então a mesma coisa que o Sol, muito quente mesmo. E mais para baixo está o núcleo interno, certo? Que também é muito quente. Já o núcleo interno, ele é sólido, tá certo? Aqui ele é sólido, ó, a parte do núcleo interno, pequenininho, ele é sólido, o núcleo externo é líquido, o manto já é pastoso e a litosfera é sólida, onde nós temos a nossa casa. Por que é sólida? Porque é a parte mais fria. A parte mais fria, ela é resfriada, então a parte fica sólida. É a parte mais fina do planeta, é a crosta terrestre, bem fininha, uma capinha como a casca do ovo. A litosfera tem pedra, né? Tem pedras, então aqui é a parte grossa, a parte rochosa que nós fazemos nossa casa, certo? Então vamos ver. Aqui, aqui ó, as placas tectônicas. Quando a gente fala nas placas tectônicas, elas estão lá embaixo. Tem aqui a foto para vocês verem. Elas estão aqui, ó, logo embaixo da litosfera, junto com o manto, estão as placas tectônicas. Falando no planeta, aqui é a crosta, embaixo um pouquinho é a litosfera. Depois vem as placas tectônicas na litosfera, depois que vem o manto. Essa placa tectônicas, elas sofrem atrito uma com a outra, batem uma na outra e causam os terremotos. Essas placas tectônicas, elas não são coladas uma na outra. Elas têm umas rachaduras. Isso não são os continentes, tá, gente? São as placas tectônicas que a tia desenhou. Ela tem todo o planeta. São várias placas tectônicas, tá? Tem na base de 12 placas tectônicas. Então, eu desenhei aqui o Brasil e aqui a parte do Japão. Então, essas placas tectônicas, quando elas batem, elas provocam terremotos. Ou também a erupção de vulcões, maremotos. Se for lá no mar, vai dar um maremoto.
O que acontece para elas fazendo isso? Elas ficam o tempo todo se movendo. Sempre elas estão se movendo. E quando elas têm um atrito uma com a outra, elas provocam esses terremotos. Então, o Brasil tem terremoto? Tem terremoto. Bem pouquinho. Mas o que acontece? Porque a placa tectônica, a gente não está nas bordas da placa tectônica, porque onde dá mais terremoto são nas bordas, porque aqui é muito quente e chega junto da frieza aqui para causar os choques térmicos. Então, por aqui acontece mais terremotos. Veja o Japão está mais próximo das bordas, entendeu? Por isso que lá tem muita atividade terremótica, né? Tem muito terremotos lá no Japão. Já o Brasil, ele está num lugar que não tem muitas bordas, é bem mais longe a borda das placas tectônicas. Mas por que ainda tem esses atritos, esses terremotos pequenos? Por quê? Porque a placa tectônica ela não é completamente lisinha, ela tem umas falhas. E no nosso lugar, no nosso Brasil, ele tem umas falhas que acontecem esses terremotos pequenos na escala, né? Muito pequeno na escala. Quanto maior o número for na escala, ele vai fazer mais prejudicação, vai prejudicar mais as casas, tudo que tiver lá, tá certo? Essas placas, elas não são coladas como vocês veem, elas são separadas, são juntinhas umas das outras, mas elas têm uma separação. Quando ela sofre um atrito, aqui, se aqui tivesse um vulcão, aqui no meio dessa placa sairia lava do manto para poder expelir no vulcão. E aqui, ó, o manto, tá? Aí aqui vem a litosfera prototerrestre e saindo, subindo, ó. Aqui com certeza teve uma placa tectônica que bateu com a outra, se chocou e causou um atrito para abrir, mandar essa lava lá para fora. Quando ela sai aqui, ela se resfria, que é muito frio, né? Frio do lado de fora aqui, e ela vira rocha novamente. Tudo isso que está aqui dentro do manto são rochas derretidas. Tanto é que quando ela sai, ela vira rocha novamente, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui. Sólido é a parte, o núcleo interno é sólido. O núcleo externo, que ainda é núcleo, ele é líquido. O manto, ele é pastoso. E essa parte fina aqui que nós fazemos na nossa casa, ele é sólido, pois está perto da frieza, tá, gente? Então, ele resfria. Todas as vezes que tiver perto da frieza, até isso daqui, se chegar aqui, ele resfria, vira rocha. Por isso, nós temos essa parte rochosa para fazer as nossas casas. Tá certo? Então, gente, você já sabe as camadas da Terra quais são, que é prototerrestre, litosfera, né, que é perto uma da outra. Depois manto, núcleo externo e núcleo interno, tá certo? Que são completamente quentes, você já sabe como é que são aqui, já falou muito. Aqui são as placas tectônicas que causam os terremotos, os maremotos, tá certo? Tá aqui escrito placas tectônicas. Esse aqui é um esquema como aquele que vocês fizeram uma vez no globinho, que fez assim aberto para vocês verem como é que é dentro da Terra. Será que alguém já entrou aqui? Já veio no manto? Não, é impossível chegar no núcleo, tá? Passar nem no manto não dá para chegar, porque é temperaturas muito quentes. Muito quentes mesmo. Então não dá para fazer. Dá para fazer uma viagem para lá para o núcleo da Terra? Não dá para fazer uma viagem para o núcleo da Terra, pois é quente. Ninguém nunca foi lá, nunca. Ah, mas alguém já foi lá para saber como é que é assim? Não. Como é que fizeram para saber que é assim? Equipamentos específicos para estudar como é que é dentro da Terra. Ninguém foi lá, é impossível chegar aqui. A temperatura é muito quente, chega a ser igual, o pior, maior que o Sol. Certo? Então, você já sabe que ninguém chegou aqui, ninguém chega aqui. A gente mora aqui, na crosta terrestre, segurado por uma força da gravidade que segura tudo para o centro da Terra, não deixa a gente cair. E nós moramos aqui. E a água, né? E a água quando vira assim para a Terra? Como que o rio, o mar fica aqui, né, gente? A gente fica pensando, não, tudo por causa da gravidade.
A gravidade que segura tudo no centro da Terra, puxa tudo para o centro da Terra e nada cai. Tá certo? Então é isso aí, a aula sobre as camadas da Terra, para vocês um pouco mais. Tchau, tchau. O vídeo de hoje é da aula de ciências, a aulinha de hoje é de ciências, sobre as camadas da Terra. Em geografia você já aprenderá as camadas da Terra, não foi nessa unidade? Vamos estudar mais um pouquinho sobre elas. Observe a imagem e converse com seus colegas sobre o questionamento abaixo. Olha só, o que é que vocês acham que é isso? Olha, isso aqui, ó. Vamos ver. Que material está sendo expelido pelo vulcão? Do que ele é formado? Onde fica armazenado o magma que sai dos vulcões? A Terra é formada por 3 camadas distintas, classificadas de acordo com as suas características: crosta terrestre, manto e núcleo. Vocês já fizeram um globinho desse no ano passado, você já sabe onde fica a crosta terrestre, que é a parte de fora aqui. Aqui a parte daquele dentro é manto e o centro é o núcleo. A crosta terrestre é a camada mais externa da Terra. Ela compreende desde as mais altas montanhas até os locais mais profundos dos oceanos, como as fossas submarinas, que superam os 10 quilômetros de profundidade. Com o passar do tempo, a crosta terrestre vem se modificando na sua forma e composição devido a fenômenos naturais, como vulcanismo, erosão, meteorismo e a ação do próprio homem, por meio da construção de cidades. Abaixo da crosta terrestre, a Terra apresenta o manto. Tá embaixo, aqui a crosta terrestre, aqui embaixo é o manto. Aqui, ó, é o manto, embaixo da crosta terrestre. Camada composta por vários tipos de rochas, que devido a altas temperaturas, encontram-se em estado pastoso, chamado de magma, existindo também material no estado sólido em sua constituição. Por fim, encontra-se o núcleo, a parte do meio, né? Que é a região mais profunda e central da Terra e é composto de elementos como ferro e níquel. As placas tectônicas. A crosta terrestre é constituída por grandes blocos sólidos que sustentam os continentes e os oceanos, denominados de placas tectônicas. As placas tectônicas são porções da crosta terrestre que se movimentam e interagem entre si, suspensas sobre o magma que constitui o manto. O planeta atualmente tem cerca de 12 placas tectônicas principais e algumas outras placas menores que não são principais, né? Olha só. Tem cerca de 12. Os geológicos estudam as transformações que já ocorreram e fazem previsões de atividades que podem acontecer no interior do planeta, visando a prevenção de possíveis fenômenos naturais que possam trazer consequências para a humanidade. Até mais. O que causa os terremotos? Vocês sabem o que causa os terremotos? Os terremotos, ou abalos sísmicos, são tremores bruscos e passageiros que acontecem na superfície da Terra. Em sua maioria, são causados por choques subterrâneos das placas tectônicas, localizadas a quilômetros abaixo do solo. Tais fenômenos se dão quando as placas tectônicas deslizam, chocando-se ou afastando-se uma das outras. Esse fenômeno faz o solo tremer e pode deslocar grandes massas de terra e de águas. As placas tectônicas ficam se movimentando e elas, às vezes, batem. Pronto, gente, agora vamos ver esse prédio. Olha esse prédio. Sabe o que aconteceu com esse prédio? Olha, esse prédio foi destruído após um terremoto na cidade de Concepción, no Chile,
ocorrido no ano de 2010. Esse prédio, se vocês olharem no seu livro, que aqui é bem pequenininho, né? O meu livro é muito pequeno. Se vocês olharem, vocês vão ver. Ele foi destruído, está todo destruído e foi um terremoto. No Brasil também ocorrem abalos sísmicos. Um dos mais famosos, já documentados, aconteceu na cidade de João Câmara, no Rio de Janeiro, que foi em 1986. O terremoto chegou a atingir 5,1 graus na escala Richter. O tremor fez parte da população abandonar a cidade e milhares de casas precisaram ser reconstruídas porque suas estruturas foram danificadas. Então, junto desse prédio, muitas pessoas foram embora, saíram, a população abandonou a cidade e muitas casas que ficaram tiveram que ser reconstruídas porque os abalos destroem com tudo, minha gente. A escala Richter, escala criada para medir a intensidade de um terremoto. Quanto mais alto o valor na escala, maior será a energia liberada pelo tremor. E, consequentemente, maior será a sua capacidade de destruição. Tá? Se o número for muito alto, ele vai destruir mais coisas. Ali foi 5,1 na escala Richter. E aqueles que é 7, que é 9, entendeu? É muito maior a destruição. Para efeitos de comparação, o maior terremoto já registrado foi de 9,5 na escala Richter e ocorreu em 1960 no Chile. Estima-se que mais de 2 milhões de pessoas perderam suas residências. Acabou as casas, né, gente? Mais de 2 milhões de pessoas perderam suas casas. Continuando sobre o vulcanismo. Assim como os terremotos, as erupções vulcânicas também são provocadas pela movimentação das placas tectônicas. Esse fenômeno ocorre principalmente quando as duas placas se chocam, entrando em atrito uma com a outra. Aí acontece o quê? O vulcanismo, o trabalho do vulcão começa, porque essas placas tectônicas, quando elas se chocam, causam um abalo muito grande e começa a jogar também esse magma para fora. Tá vendo? O magma, quando expelido pelo vulcão, é chamado de lava. Tá, gente? É chamado de lava, aquela parte que parece um fogo saindo lá de dentro, né? Junto com ela são lançados gases tóxicos, nuvens de poeiras e rochas, que causam grandes modificações no meio ambiente, alcançando vários quilômetros, viu, gente? Olha a foto aqui, ó. Olha só. Olha, saindo daqui, ó, subindo e expelindo, saindo. Isso aqui, ó, vai vários quilômetros, tá, gente? Os vulcões podem ser uma cratera principal e outras aberturas secundárias, por onde a lava também é expelida. Ao entrar em erupção, um vulcão pode causar uma catástrofe natural. A lava aquece as águas dos rios, lagos e mares ao redor, provocando a morte de seres que neles vivem. Podem destruir cidades e vilarejos ao redor e acabar com vegetais e animais que habitam na região. Essa lava de vulcão, gente, essa lava saindo daí, ela vai percorrer quilômetros. E esses quilômetros vai destruir o que está ao seu redor. As casas, os animais, tá? Os rios, vai matar os animais que estão dentro dos rios. Então, a lava do vulcão faz todas essas coisas, destrói nossas casas, destrói o que tiver ao redor. Por isso que ninguém quer ficar perto de um vulcão, mesmo que esteja adormecido, um dia ele pode acordar e fazer isso, não é? Entenderam, gente? Então, essa lava é muito quente que sai dentro do vulcão. Tanto que é do manto, né? O manto é quente, o núcleo é quente. Quando ele é expelido por causa das placas tectônicas que se chocam uma com a outra, provocam um abalo muito forte que faz esse vulcão acordar e expelir esse magma, que a gente chama de lava, tá certo? Então, essas placas tectônicas também, quando provocam um terremoto, também destrói casas, destrói prédios. Os prédios é que mais sofrem, que são altos, né? Então, qualquer coisa abala e causa uma estrutura, abala a estrutura dele, tá certo?
Deixa eu ver o que é que tem mais pra gente fazer. Pronto. Aqui no outro lado, no terceiro quesito, tem um medidor de terremotos, gente. Olha, um medidor de terremotos. Tá? Vamos ver o que é que tá falando aqui sobre o medidor de terremotos. O nome é o sismógrafo. Sismógrafo é um aparelho capaz de identificar e medir terremotos de terra. Os equipamentos mais antigos fazem esse registro com traços riscados em rolos de papel, de maneira que quanto maior forem os riscos, mais intenso é o terremoto que está por vir. E quando não há terremotos, são registrados apenas linhas retas com pequenas oscilações. Atualmente são bastante utilizados os sismógrafos digitais, que indicam dados como a força do abalo sísmico e o gráfico com os traços de movimentos diretamente na tela do aparelho, já mostra. A gente, ele pega assim um aparelho, ele coloca e ali já mostra quanto é que está a quantidade do abalo. Tantos graus, no equipamentozinho já diz. Tem uma setinha que diz tantos graus, vai fazendo até que para. E ali diz os graus que está de abalo que vai ter ou que já teve. Tá certo? Então agora vocês vão responder da página 34 a página, deixa eu ver, não sei se mesmo, né? 37 até a página 37, da página 34 à página 37. Tchau, tchau. Até mais tarde.